Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Verdadeiramente, Isaac, muito obrigado pelo convite. A você que veio, é um prazer estar nessa casa. Eu acredito que não é à toa que nós estamos aqui hoje. Nada acontece por acaso. Deus, Ele está desenhando uma história na nossa nação e nós fazemos parte disso, não é verdade? Não é à toa que o Senhor nos deixou nesse mundo. Sabe, não existiu nada mais glorioso desde a vinda de Jesus do que a manifestação do seu corpo nessa terra através da sua igreja. A igreja de Jesus tem uma grande responsabilidade em tudo que é feito aqui. É através de nós que o céu invade esse planeta aqui. É tão importante a nossa presença em todos esses lugares, não porque nós somos bons, nós somos legais, mas porque nós temos Jesus Cristo, não é verdade? Então, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco com vocês, sobre um dos desafios que nós vivemos hoje na nossa geração, uma das grandes missões que a nossa geração tem pela frente. Nós estamos numa turnê, viajando o Brasil todo, com o lançamento do livro Enquanto a Fila Não Anda, que é esse livro aqui que está aqui atrás, que foi um livro que eu decidi escrever pensando em uma galera que poderia querer mais informações e bons conselhos para se servir a Deus. Sabe, livros são muito bons. Livro é tão bom que Deus deixou um livro para nós. E principalmente nessa era de informação muito rápida, onde, sabe, agora antes uma pregação tinha lá uns 40 minutos, a gente assistia e foi para um vídeo de 10 minutos. Agora em 1 minuto nós temos que pôr muita informação para que as pessoas vejam e sejam tocadas através daquilo, e os contatos são muito vagos e rasos e rápidos, e as informações são rápidas e são milhares e milhares de informações o tempo todo. Então eu acredito que uma pessoa que tira tempo para ler um livro, ela está ainda mais interessada no que pode ser conversado e tratado. Então por isso eu pensei em escrever um livro realmente para dar bons conselhos para um jovem que talvez gostaria de servir ao Senhor agora, no século 21, nesse mundo louco que nós vivemos, sabe, fazendo parte dessa geração. Eu pensei, quais conselhos eu gostaria de ter recebido na minha caminhada cristã, para não perder tanto tempo assim, né? Para não quebrar o coração tantas vezes, para não desperdiçar a vida e usar a vida de melhor forma possível. E daí surgiu esse livro Enquanto a Fila Não Anda, principalmente nessa fase da vida que eu estava, que é da adolescência ao casamento, sabe? Como viver essa vida. Eu estava porque esse mês eu vou casar, meus irmãos. Olha que coisa boa, amém? Orem por mim, amém? E nessa fase da vida, como nós podemos usar a nossa vida da melhor forma possível? Só enquanto eu escrevia e pensava nisso, surgiram desafios da nossa geração. Qual é a nossa missão nesse tempo? Se esse livro é voltado para isso, para essas informações, conselhos para servir a Deus, o que nós precisamos fazer nos nossos dias? Quais são as dificuldades dos nossos dias? Quais são as dificuldades dos nossos dias? Aonde nós precisamos atuar para trazer uma redenção na nossa geração? Eu creio, confio muito, gosto muito do Sermão do Monte, onde Jesus ele aponta para os discípulos e ele diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que é impossível esconder a nossa luz embaixo de uma mesa, nós somos uma cidade sobre um monte. Eu realmente acredito que a igreja de Jesus é muito mais do que um clube social, do que um lugar onde existem pessoas legais, mas realmente faz parte do plano de redenção de Deus na humanidade, onde Ele nos coloca em lugares estratégicos, específicos, para que nós sejamos sal, para que nós sejamos luz. E qual seria a nossa função agora? Quais são os desafios que nós temos agora? Quais são os principais desafios da nossa geração? E entre tantos que nós vamos falar no livro, eu gostaria de expor, principalmente nessa viagem que nós estamos fazendo, de expor um assunto que às vezes é tão pouco falado entre nós. Sabe, é muito difícil às vezes os cristãos falarem, mas enquanto nós não falamos, existe muita gente falando. E eu vou mostrar para você alguns dados aqui, para mostrar isso, que
tem a ver com a nossa sexualidade, tem a ver com essa parte da vida que todos nós passamos, que todos nós pensamos, todos nós somos atingidos. E às vezes nós não falamos sobre isso. Mas o motivo da palestra, o motivo de mostrar aqui esses dados, não é colocar um peso sobre nós e falar assim, olha o quão terríveis nós somos, olha o que nós estamos fazendo, mas é expor um problema para nós juntos pensarmos uma solução. Você vai ver através dos números aqui o quão urgente é essa missão. Sabe, quão necessário é que a igreja esteja presente, entenda do assunto e fale sobre o assunto, principalmente nós, essa geração, que somos responsáveis por aqueles que nós vemos. Nós não estamos aqui à toa, e se existe esperança para essa humanidade, se existe esperança para esse mundo que nós vivemos, irmão, essa esperança está em nós, está nessa mensagem que nós cremos, está nesse reino que nós propagamos. E se nós não fizermos alguma coisa, quem vai fazer? Então, com esse pensamento em mente, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que a gente falasse com Deus agora, para que o Senhor falasse conosco. Mais do que informações que são jogadas, sabe, nós precisamos de uma ação de Deus no nosso coração, uma ação que nos constranja e ao mesmo tempo uma ação que nos encoraje para aquilo que Ele está fazendo no mundo e que nos impulsione a viver por algo ainda mais importante ou precioso do que aquilo que nós temos vivido até hoje. E entender o nosso papel como igreja nesse século, nessa era, o que nós temos que fazer para resgatar a nossa geração. Pai, então em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Deus, não no nome de Buda, nós não estamos reunidos no nome de Confúcio, nós estamos reunidos no nome de Maomé, nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, é o nome que está sobre todo nome, é o nome no qual todo o poder foi dado, toda a autoridade foi dada a Ele, e é o nome que nos une a Ti, Senhor. Hoje nós entramos diante do trono da graça de Deus, não porque nós somos merecedores de entrar no trono da graça de Deus, não porque nós somos bons, não por méritos próprios, mas porque agradou ao Pai moer o Filho naquela cruz. Pai, através do sangue de Jesus, nós entramos diante da Tua presença hoje, com ousadia, meu Deus, e eu peço nessa noite que o Senhor fale conosco. Não foi em vão que o Senhor nos trouxe aqui, não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós vamos ouvir essas informações. Eu creio de todo o coração que o Senhor está levantando uma geração que trabalhará com todo empenho por uma redenção desse mundo. Que trabalhará com sangue nos olhos, de todo o coração, entregues a um propósito maior do que a nossa própria vida. E eu creio, Senhor, que se nós estamos aqui hoje é porque nós fazemos parte dessa geração. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, o Senhor nos trouxe por um propósito, então manifeste esse propósito em nós. Senhor, abra os nossos olhos para ver, abra os nossos corações, que o mesmo Deus, o Senhor que disse lá no início, quando a terra era forma e vazia, o Senhor disse, haja luz, que o Senhor diga nas nossas vidas hoje, haja luz. Senhor, a luz do Evangelho, a luz da verdade, a luz da vida, a luz da ressurreição, a luz da eternidade, Senhor. Aquilo que não vem do mundo, não vem do homem, aquilo que a carne não podia revelar, mas aquilo que vem de Ti. Faça o que só o Senhor pode fazer em nós. E transforme os nossos corações, para que nós possamos trabalhar, como Paulo disse, nós que fomos reconciliados, nós pregamos para que vós também sejais. Senhor, que nós possamos entregar o que nós recebemos e que nós possamos nos empenhar ainda mais nisso. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Amém? A cada segundo, no mundo em que nós vivemos, 28 mil pessoas acessam pornografia na internet. A cada segundo que está passando, isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, por segundo, 28 mil pessoas estão entrando em alguma informação pornográfica, estão acessando pornografia. Por segundo, no mundo em que nós vivemos, $3 mil são gastos em pornografia. Eu gostaria de mostrar esses dados para você, para que a gente entendesse a urgência. Sabe, não é algo que não dá para se falar mais, não é algo que não dá para se pensar mais. Nós precisamos começar a entender o assunto, se aprofundar no assunto para trazer uma resposta para isso.
porque você vai perceber como está presente no nosso dia a dia. Em setembro do ano passado, nós fomos para a Nigéria fazer uma ação na zona de conflito ali do Boko Haram, onde existiam muitos órfãos do Boko Haram, e nós levantamos 70 mil reais para lá, e foi impressionante o que se pôde fazer com 70 mil reais, cara. As ações evangelísticas, o treinamento da igreja, a cooperação com os pobres, sabe, levar comida, levar água, foi incrível. Você percebe verdadeiramente que o dinheiro é uma ferramenta importante no desenvolvimento da humanidade. Sabe, existem mais da metade da população do mundo hoje vive com menos de $1 por dia. Sabe, às vezes o dinheiro que a gente gasta no Starbucks, alguma coisa assim, é o que a pessoa vive para a família dela toda, durante a semana toda, ela tem que sobreviver com isso. Existem muitas pessoas que morrem, que não têm dinheiro, que morrem porque não têm dinheiro, porque não tem água, não tem comida, e é um mundo muito desigual muitas vezes, porque ao mesmo tempo que tantas pessoas vivem sem nada, ao mesmo tempo 600 mil reais são gastos por minuto em pornografia no mundo que nós vivemos. Sabe, é um desperdício de resource, é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de vida muitas vezes, de pessoas que estão morrendo porque não tem isso, e parece que o mundo, você percebe realmente uma inversão de valores completa, enquanto gente morre de fome, muito dinheiro é gasto em pornografia. 600 mil reais por minuto, eu fiquei imaginando, o que a gente conseguiria fazer? Meu irmão, se me dá 600 mil reais, que eu volto daqui uns 2 anos da África. Eu fico um tempão trabalhando muito. Agora, o que é gasto com isso? Agora, para você ter uma ideia, próximo slide, por favor. Por dia, 37 vídeos pornográficos profissionais são criados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de pornografia do mundo hoje. Sabe, esses 37 vídeos aí que são criados todos os dias, eles fazem parte da indústria glamurosa da pornografia, sabe? A indústria das porn stars, a indústria de Hollywood, a indústria onde é tudo lindo, onde tudo belo, onde as pessoas são felizes no que fazem, onde as pessoas são estrelas pelo que fazem. Você sabe que existe um comércio absurdo nesse meio, onde as pessoas são celebridades mesmo, os atores pornográficos são celebridades, e esses fazem parte desses 37 vídeos que são criados todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, 2,5 bilhões de e-mails são enviados ou recebidos no mundo, todos os dias, contendo pornografia. Então, aí você começa a perceber que a conta não bate. Como que pode esses vídeos criados em estúdios, que são profissionais, onde é tudo muito lindo, é tudo muito incrível, onde a vida é maravilhosa, como esses 37 vídeos conseguem sustentar esses 2,5 bilhões de e-mails que são enviados ou recebidos? Sabe, não bate. E aí nós começamos a pensar, então, da onde vêm esses vídeos pornográficos? Qual é a pornografia que sustenta essa máquina, sabe? Da onde vem tudo isso? Todos os dias no mundo hoje, 68 milhões de buscas são feitas sobre pornografia, o que é um total de 25% de todas as buscas feitas na internet. Por hora, 68 milhões são feitas, e 25% de todas as buscas na internet, diariamente, são sobre pornografia. Agora, nisso, você sabe que o Google, ele é o líder espiritual da humanidade hoje. Né? No Google, é onde as pessoas buscam todas as informações. Sabe, você não pede conselho para sua mãe, mas você pede para o Google. As pessoas no Google, elas vão dizer, Google, como vai ser meu dia hoje? Siri, o que eu vou vestir, Siri? Siri, será que ele me ama? Sabe, você pergunta tudo, você discute, você conversa com a Siri, ali é a fonte. Você não fala para uma pessoa ler um livro, não, lê um livro sobre esse assunto aí, Siri, não, vai no Google. Sabe, o Google virou um verbo em inglês. Não se fala mais pesquise, ou estude, ou se aprofunde no assunto, não, se fala Google it. Vai lá e Google it. Google resolve tudo.
Então, assim, nós realmente buscamos ali, as pessoas buscam ali todas as informações. Ali é a fonte do conhecimento, é verdadeiramente o guru da humanidade. E nisso você percebe o grande interesse da humanidade. Qual é? Imagina, todas as buscas feitas ali, 25% de todas elas são sobre pornografia. As pessoas podiam buscar sobre tantos outros, quantos assuntos existem para se falar. Quantos assuntos nós podemos buscar no Google? O Google sabe tudo. Ele sabe mais do que a vizinha que você tem, velho. É o Google. E mesmo assim, 25% de todos os assuntos possíveis na humanidade são sobre pornografia. Aí você vê o tamanho da busca e o grande interesse do mundo hoje. Por isso que eu digo para você, não tem como a gente não falar mais. Não tem como a gente não pensar como resolver isso mais. Isso faz parte da humanidade hoje. Para você ter uma ideia, ó, esse dado aqui foi o que mais me assustou. Olha aqui, ó. Sites pornográficos recebem mais acessos, mais visitas do que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. Agora você fala, como que isso é possível, meu irmão? Eu não sei você, mas pelo menos lá com os meus irmãos lá, ou a gente está discutindo Bíblia, ou nós estamos discutindo série da Netflix. E às vezes mais série do que Bíblia. Né? Você fala para o cara, então, mas você viu que José fez o quê? Quem que é José? Irmão do Denver? Nós falamos Egito, Tóquio. Não sabe, a gente está mais interessado no professor da Casa de Papel hoje. As pessoas, porque não tem nada de errado nisso, as pessoas, é entretenimento, faz parte, é legal, é um passatempo, mas é para você ver como todos nós estamos envolvidos ali, todos nós acessamos isso, todos nós sabemos essa informação. A Amazon está dominando o mundo. A Amazon foi a empresa que mais faturou na Bolsa de Valores no ano passado, uma empresa que mais cresceu, é impressionante. Na Europa não se vai mais no supermercado, você compra na Amazon. Sabe, as lojas de eletrodomésticos estão quebrando, as livrarias estão quebrando, está tudo quebrando, porque a Amazon faz tudo agora. Sabe, a Amazon, eles entregam em 3 horas na sua casa lá, já estão criando drone, que chega igual o Papai Noel na janela da sua casa, entrega o presente. Chega pela chaminé, realmente, você compra o bagulho, chega na sua casa na hora. Você não tem mais que sair de casa, as pessoas, e um mundo que consome, que faz parte, que nós gostamos, tem tanta coisa para comprar, nós estamos lá na Amazon. O Twitter, olha o Twitter, quem nunca brigou no Twitter na vida? O Twitter, meu irmão, ele tem uma capacidade de extrair o que há de pior em nós, é maluco a parada. Eu tenho para mim que Deus, no dia do juízo final, Ele vai abrir nosso Twitter e vai falar, olha aí, merece o inferno ou não merece o inferno? Não é assim que as pessoas fazem quando querem acabar com a reputação de alguém hoje? Só abrir o Twitter dela. O que falou no Twitter? Olha lá, é o pior. O bagulho tira de nós assim, a nossa maldade. É incrível. O que 140 caracteres conseguem extrair de nós. Agora, nós estamos lá presentes, nós estamos lá. Agora, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, sites pornográficos recebem, no mundo que nós vemos, mais visitas do que todas essas plataformas juntas. Como é possível, meu Deus do céu? Agora, esses números mostram o que isso significa. Só em 2016, esse número é extremamente difícil de se falar. Eu não consigo... 4 bilhões, 599 milhões de horas foram consumidas em pornografia, em um ano. Isso é mais ou menos 191 milhões de dias. O que dá praticamente 500 anos de história, de tempo, consumidas em um ano em pornografia. É a história do Brasil. É o que o Brasil já viveu de idade, é o que foi consumido em um ano na humanidade em pornografia em um ano. Agora, mais do que você falar assim, nossa, a galera é maluca mesmo, gosta de assistir essa parada. Eu quero te levar para um outro foco que às vezes nós não pensamos. Que para se consumir 500 anos de pornografia, foram necessários produzir 500 anos de pornografia. Agora, aqueles 37 vídeos, meus irmãos, não é o suficiente. Sabe, existe uma outra produção em escala desse tipo de conteúdo que
Às vezes nós fechamos os olhos para não ver, ou nós simplesmente não sabemos, nós não entendemos. Não se fala, e é isso que eu gostaria de expor hoje. E nesse mundo que, 64% do mundo, da nossa geração, 64% dos jovens que estão vivos hoje, entre 13 e 24 anos, consomem pornografia uma vez ou mais por semana. Isso significa que a geração do futuro aí, que vai passar as leis, que vai ditar a forma de se viver, que vai ditar a forma de se relacionar, que vão fazer os filmes, as músicas, as leis, todas as coisas. Mais da metade dessa população do futuro são consumidores assíduos de pornografia semanalmente. E não tem como alguém estar presente diante disso, não tem como alguém consumir algo assim todas as semanas, estar todas as semanas e não ter a sua forma de pensar moldada por isso. Não ter a sua forma de agir moldada, a sua forma de se relacionar moldada. Não é à toa que no mundo que nós vivemos hoje, tudo se é visto pela lente da sexualidade. Tudo se trata pela lente da sexualidade. A sexualidade virou o centro do universo. Sabe, a política é pela sexualidade, a economia é sexualidade, é tudo a educação, é tudo voltado para isso, não é à toa. Por quê? Porque verdadeiramente existe uma geração presente, consumindo constantemente, todas as semanas, conteúdos pornográficos, conteúdos de sensualidade, mais do que sensualidade, porque nós sabemos o mundo que nós vivemos, onde você quer vender cimento, você põe uma mina com um biquíni para vender cimento. O que tem a ver uma coisa com a outra? A mina está lá, sabe, que atrai para isso sempre, mas o que está acontecendo, o que isso pode gerar na nossa geração, é isso que nós precisamos começar a pensar. Porque se nós olhamos para o mundo hoje, imagina o mundo onde os nossos filhos vão viver. Como será a forma aonde eles irão crescer? Sabe, talvez a gente fale assim, olha, mas o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias isso ia acontecer. Ele falou tudo isso, ele falou para Timóteo, falou, nos últimos dias terão homens maus, eles amarão a si mesmos, afaste-se deles. Então Timóteo estava aqui agora, eles já viviam esses dias, e nem porque eles viveram esses dias, eles desistiram da humanidade por isso. Eles desistiram da obra de Deus, eles desistiram de se empenhar. Então é a nossa parte. Agora, por que isso é tão presente? O que acontece? Não existe nenhuma indústria no mundo hoje que cresça mais do que a pornográfica. Então, você pode pensar em qualquer coisa, nem a Amazon cresce, a Netflix não cresce, nada disso cresce. Tem uma indústria que cresce mais. Então, assim, tem muita gente faturando dinheiro, né? Uma empresa britânica chamada Optinet, que é uma empresa que estuda o tráfico de informações na internet, eles chegaram à conclusão que 30%, 37% de toda a web é composta de pornografia. Agora, o que isso significa? Mano, nós vivemos em um mundo hoje que não suporta estar offline mais. Nós não fazemos nada offline. É tudo online. Nós pensamos mais com a tela do celular que com a própria cabeça. Você sabe disso. Nós tira o celular de alguém, o cara sai sem roupa, mas não sai sem celular. Entendeu? A gente esquece qualquer coisa, mas não esquece o celular. Por quê? Porque está tudo no celular. Como que você vai esquecer o celular? Como que você esquece o seu smartphone? Não é uma geração conectada. Isso é muito bom. Principalmente para a pregação do Evangelho. É impressionante como a velocidade da informação favoreceu o que nós fazemos. É tudo muito ótimo, comunicação. É tudo muito bom, mas ao mesmo tempo, nesse universo que talvez nós não conseguimos nem calcular o tamanho disso. Sabe, a gente não imagina, 37%, isso é quase metade de tudo, cara, que se pode ser colocado na internet. É pornografia. Será que a gente consegue entender o tamanho desse problema? Agora, o que isso causa? É impossível você estar inserido nesse universo e, de alguma forma, não ser afetado por uma informação assim. Isso não respeita as idades, não respeita ninguém, não respeita endereço, não respeita religião, não respeita nada, velho. Se você está lá inserido nisso em algum momento, você vai ser atingido por alguma informação, independente se é uma criança ou um adulto, um jovem ou um velho. Em alguma hora isso vai acontecer. E por que isso é tão interessante? Será que as pessoas fazem isso porque mesmo, a galera é maluca mesmo e gosta de ver? Não, cara, não é só por isso. É porque dá dinheiro.
tem muita gente ganhando muito dinheiro com pornografia. É uma indústria que roda mais de 100 bilhões de dólares todos os anos. Sabe, tem gente faturando com isso. E quem são essas pessoas que faturam? Será que é o dono da Playboy que fatura? Sabe, quem que está ganhando tanto dinheiro? E é aí que fica assustador, meu irmão. É aí que entra se torna ainda mais terrível, ainda mais difícil de se pensar, ainda mais imoral de se pensar. E é isso daqui, ó. Estima-se que a indústria pornográfica já ultrapassou o tráfico de drogas e só perde para o tráfico de armas em lucratividade para o crime organizado no mundo hoje. Passou as drogas. Você acha que droga dá dinheiro? O que dá dinheiro é pornografia, meu irmão. Agora, talvez você olhe para essa informação e você fale assim, mas como assim? Isso não bate. Como é possível? Mas o que tem a ver o crime organizado com pornografia? Eu não compro pornografia na boca de fumo, eu compro droga na boca de fumo. Tem nada a ver com uma coisa. Se eu quero pornografia, eu compro numa banca de jornal. Sabe, como que o crime organizado pode faturar com isso? Não faz sentido. Eu sou da geração da banheira do Gugu. Você lembra da banheira do Gugu? Meu irmão, nós ficava lá na 4 da tarde, lá na frente da TV do Gugu, lá, vendo lá meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, e esperando um sutiã escapar, irmão. Não era para ver sabonete. Que ver sabonete? Você acha que os caras estavam vendo sabonete lá na frente? Não é nada disso. Como assim? Não é o nosso país que começa o ano com uma mulher pelada dançando na TV? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu achei que fosse algo cool, eu achei que fosse algo legal, que é algo que faz parte. Como que o crime organizado pode faturar com a pornografia? E é isso que não se fala, cara. É isso que ninguém quer saber. E é isso que nós precisamos pensar. 94% do alvo da indústria pornográfica, não daqueles que consomem, mas dos atores, daqueles que trabalham nos filmes, daqueles que, nem atores, as pessoas que fazem parte ali do filme, dos vídeos pornográficos, 94% são mulheres. É muito mais do que homens. E alguns estudiosos, eles foram tentar entender por que a mulherada está fazendo tanto filme pornô, não é possível. Por que elas fazem parte disso? O que aconteceu? E descobriu-se que 90% dessas mulheres, desses vídeos da indústria, sabe, da galera que acha que é legal, desse glamour, 90% dessas pessoas, dessas mulheres foram abusadas quando crianças. Ou seja, são pessoas que já crescem com uma desvalorização sobre si. Que já crescem entendendo que se eu sirvo para alguma coisa, eu sirvo para dar prazer para alguém. Mesmo que isso custe o meu sentimento. Sabe, foi o que ela aprendeu, foi o que ela recebeu. O meu valor está nisso. Sabe, é isso que se cria na mente. E é tão terrível na indústria, mas fica ainda pior. Há uns anos atrás, eu fui para Amsterdã, em 2014. Eu fui para Amsterdã, uma viagem missionária. E você sabe que Amsterdã, meus irmãos, foi a primeira cidade no mundo onde se profissionalizou a prostituição. E por um lado, houve uma comemoração enorme disso. Falou assim, não, agora essas mulheres elas terão dignidade. Agora elas terão o direito, elas serão protegidas pela lei, e elas serão cuidadas pelo governo, e elas serão respeitadas pelo que elas fazem, elas serão protegidas no que elas fazem. Então Amsterdã virou um grande centro da liberdade humana. Você hoje passa na televisão, se a gente chegou a ver uma propaganda de uma cerveja que diz assim, Amsterdã é o lugar onde você pode ser quem você quiser. E é realmente, lá você pode ser quem você quiser. Alguns anos atrás, um homem entrou na justiça em Amsterdã, porque ele se dizia que ele não era homem mais. Mas ele também dizia que ele não era mulher. Ele na verdade, ele dizia que ele era um cavalo. E ele queria ser aceito como um cavalo. E ele queria ter relações sexuais com o cavalo. Ele está em Amsterdã. Ele é quem ele quiser ser. Por que não?
E você entra no centro da cidade, mano. Não é tipo assim, lá à noite, de madrugada, rola e você vai lá e numa avenida escura você vai encontrar, não. No centro, 24 horas, meio-dia, no centro da cidade, sem nenhum aviso, sem nada. Você está andando em Amsterdã, de repente você começa a ver umas vitrines. Você já ouviu falar disso? As vitrines de Amsterdã. E diferente daqui do Brasil, que são vitrines de roupa, lá são vitrines de pessoas. E as mulheres estão lá, nas vitrines. Aí tem vitrine de mulher, tem vitrine de homem, tem vitrine de transexuais, tem vitrine de pessoas que você nem sabe o que são totalmente transformadas, não dá para entender, a céu aberto. E as pessoas passam ali. Uma das principais igrejas de Amsterdã, que fez parte do avivamento calvinista da Europa, fez parte do avivamento de Amsterdã, sabe? As ruas de Amsterdã se chamam Moisés, Arão, José, tudo assim, cara. São os nomes das ruas de Amsterdã. E hoje, uma das principais igrejas, na porta da igreja, tem um monumento, é um monumento de comemoração da profissionalização da prostituição. Na calçada da igreja tem uma estátua de um seio com uma mão no seio, assim. Na lateral da igreja, a igreja está aqui. Na calçada da lateral são as vitrines de transexuais de Amsterdã. E o mundo comemorou isso como sendo algo maravilhoso. Sabe, uau, isso sim é o empoderamento da humanidade, é o empoderamento feminino. Agora elas fazem o que elas querem, as pessoas fazem o que querem com seus corpos. E isso é um glamour incrível, sabe? Aí nós fomos lá para conversar com uma organização missionária que trabalhava com essas meninas, que, como Jesus, amou essas pessoas. Sabe, independente de onde elas estavam, o que elas faziam, um amor aos excluídos, um amor ao tipo de pessoas que às vezes a sociedade exclui. Jesus estava presente lá, e essa organização missionária, eles trabalhavam com essas meninas. E eu fui conversar com o líder da organização. E nós nos sentamos para conversar, e ele falou, Luca, essa prostituição que você vê no centro de Amsterdã, das vitrines, é a prostituição para inglês ver. É a prostituição que vende, que é bonita, sabe, que é um lugar incrível, que as pessoas vêm para se divertir. Olha que liberdade, é a prostituição do empoderamento. Mas a verdadeira prostituição de Amsterdã, aonde não se fala, a verdadeira prostituição estão nos quartos de hotéis, onde as mulheres são proibidas de sair, onde as mulheres têm os seus passaportes confiscados, onde elas são escravas sexuais. Meus amigos, estima-se que hoje existam mais escravas sexuais vivas do que escravos trazidos da África para a América do Sul. Agora, quem são essas escravas sexuais? O que está acontecendo? Há umas semanas atrás saiu uma notícia, não sei se você chegou a ver, aqui no Brasil, onde a Polícia Federal fechou uma casa de prostituição de mulheres chinesas, onde essas mulheres eram mantidas como escravas ali, tendo que ter relações sexuais. Elas não estavam ali porque elas queriam estar, elas não faziam porque elas desejavam, elas não faziam porque era bom para elas, elas não faziam porque era um estilo de vida, elas faziam porque elas eram obrigadas. Você chegou a ver essa notícia? Tá vendo? Pouca gente vê, ninguém sabe, não se fala, porque como que a gente vai expor isso? Como que a gente vai trabalhar contra algo que está dando tanto dinheiro assim, algo que é bom? Algo que é aceito como normal no mundo que nós vivemos. Antes de eu sair na Inglaterra, agora no ano passado, saiu uma notícia na BBC de uma mulher da Ucrânia que ela conseguiu chegar até a polícia muito debilitada. E ela conta que no centro de Londres ela foi raptada por 2 homens e levada para o interior da Inglaterra, onde ela passou quase 5 anos, meus irmãos, sendo abusada todos os dias por mais de 20 homens diferentes, na Inglaterra. E o que ela contava? Ela contava que ali era uma casa de prostituição. E eles vendiam ela. Agora, por que pornografia, por que isso dá tanto dinheiro para o crime organizado? Por quê? Porque uma vez que você produz droga, sei lá, você produz cocaína, vende a cocaína, o cara usa a cocaína, teve um fim. Um ser humano pode ser usado e reutilizado
diversas e diversas e diversas e diversas e diversas vezes. E é isso que acontece. Existem organizações criminosas no mundo hoje que comercializam a humanidade como faziam no passado. Agora, da onde vêm esses vídeos que sustentam a máquina de pornografia na internet? Quem produz tudo isso, sabe? A mídia japonesa, ela ficou assustada com o número de vídeos pornográficos que circulavam entre os jovens japoneses, porque não fazia parte da honra japonesa, da cultura japonesa, isso não existe. E de repente começou muitos vídeos e as lives das meninas na internet, e pornografia e tal, e acontecendo e vendendo para o mundo, as orientais e tal, e vendendo para o mundo. E eles foram tentar descobrir o que estava acontecendo. E descobriu-se que essas meninas, a grande maioria, eu digo meninas, porque 94% dessas pessoas são mulheres. Elas eram escravizadas dentro da sua própria casa. O que acontece com essas pessoas? Chegam essas organizações, as seduzem com uma grande quantia de dinheiro por um vídeo, por uma foto, para sair, ou as seduzem mesmo com um relacionamento, alguma coisa assim. Perdem as fotos, depois das primeiras fotos, depois dos primeiros vídeos, eles começavam a ameaçá-las. Falando, se você não continuar enviando os vídeos, eu vou enviar esse daqui que você me enviou para o seu pai. E as pessoas, por medo da desonra que elas podiam trazer para a sua família, elas continuavam e continuam. Mas sabe, muito do que se consome, muito do que se compartilha, meus irmãos, não são de pessoas que estão ali porque querem. E até mesmo as pessoas que estão na indústria pornográfica, é só você ver o relato das pessoas que saem da indústria pornográfica. Não essa glamurosa que está nas capas de revistas, de jornal, que é maravilhoso. Sabe, é só você ler. Eu convido você a ler esses relatos. Existem mulheres que dizem que elas saíam dos estúdios direto para o hospital para serem costuradas. Por quê? Porque o ato é desumano ali. Sabe, a ciência diz que um ato sexual saudável comum, a média, dura em média 7 minutos. Quanto tempo dura um filme pornô e com quantas pessoas e de quantas formas? Sabe, o que essas pessoas são submetidas, o que acontece? E o ponto mais terrível que não se fala é que a grande maioria desses vídeos, você pode perceber, são vídeos caseiros. Não são vídeos em estúdios. A grande procura são por ações forçadas. É o que vende, é o que as pessoas querem ver. E como isso acontece? Quem sustenta essa máquina, meu irmão? É isso. Por isso que a pornografia dá tanto dinheiro para o crime organizado. Nada dá mais dinheiro, muito mais que droga. É a pornografia que dá. Agora, quem que pode dizer que isso é errado? Em um país como o nosso. Quem pode dizer que pornografia é errado? Por que pornografia é errado? Por que traficar seres humanos é errado? Porque não. Porque eu não posso. Se a vida é prazer, se a vida é dinheiro, se a vida é poder, não tem nada de errado com isso. Agora, os únicos que podem apontar para uma direção diferente, meu irmão, somos nós. Por quê? Porque somos nós aqueles que creem em um Deus que criou a humanidade à sua imagem e sua semelhança. E o que torna imoral esse ato não é o simples ato em si, mas é que nós estamos desprezando, desvalorizando a criação de Deus. E desvalorizando a criação de Deus, nós desvalorizamos o Criador. O que acontece, o que aconteceu na nossa geração hoje é que, mano, o sexo foi totalmente desvalorizado. Não tem valor nenhum. Você consegue fácil, você consegue em qualquer lugar. O ápice da intimidade entre... eu estou falando da criação de Deus, meus irmãos. Sabe, entre o homem e uma mulher. É exposto na frente das câmeras, é comercializado, é vendido, é tratado como objeto. Se sexo fosse dinheiro, não valeria nada. Seria a moeda mais desvalorizada do mundo hoje. Não compraria nada, você não compra nada com sexo mais. Não vale nada mais. O grande problema é que não se faz sexo entre duas caixas de som, entendeu? São entre pessoas. E quem são essas pessoas? O que verdadeiramente foi desvalorizado? O que foi banalizado? Quando se banaliza o sexo, se banaliza a humanidade. E é isso que acontece diante dos nossos olhos.
É isso que acontece na nossa geração. E quem pode dizer que isso é errado? Talvez chegou a hora, como o primeiro homem na história que se levantou contra a escravidão. Você sabia que foi um cristão nos anos 300 ainda? O cara se levantou e falou assim: calma, gente, isso aqui está muito errado. Porque se essas pessoas são a imagem e semelhança de Deus, mas ainda se elas custaram a vida do Filho de Deus, não é possível que nós coloquemos um preço nelas. Não é possível que elas sejam tratadas assim. É daí que surgem os direitos humanos, é daí que surge a valorização da humanidade, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós custamos a vida do Filho de Deus. Mas quem pode dizer que isso é errado nesse país que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, em que o centro da existência é a sexualidade, meu irmão? Onde tudo se gira em torno disso. Sabe por que eu fui para a internet? Primeiramente, sabe, mais do que, vou lá para orar pelos enfermos, ou para falar de Jesus, o que me moveu aí para a internet, foi um dia que eu entrei numa livraria, e tinha um youtuber teen da época vendendo muito livro, mano. O cara estava vendendo livro doidado. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara deve ser um novo Sócrates da humanidade, deve ter um conhecimento exacerbado, uma evolução. O cara está vendendo livro e para adolescente ainda. Desde quando adolescente vê? Esse cara deve ser muito bom. Eu quero saber o que ele está falando, porque está vendendo muito. Deve ser um conteúdo maravilhoso. Aí eu fui lá, peguei o livro do cara e comecei a ler o livro do cara. Aí chegou uma parte do livro que ele... Olha só que coisa incrível. Olha o revelamento que ele trouxe para a criação. Sabe, uma geração, e é isso o principal, ó. Existe uma multidão de jovens ouvindo. Uma multidão de jovens ouvindo uma forma de se viver, como se essa fosse a única forma de se viver. Como se a sexualidade fosse isso, é isso que eles veem, é isso que eles pensam, é isso que eles veem como certo. Por quê? Porque muitas vezes eles não ouvem do nosso lado. Não se sabe. Às vezes você pergunta para o crente, você fala assim, o que a Bíblia fala sobre sexo? É pecado, que é pecado, que é pecado. E o cara tem medo de falar sobre a palavra. Não, estou pecando. E o cara não sabe que algo que o mundo precisa saber, né? E às vezes nós precisamos saber que não foi o MC Catra que criou o sexo, foi Deus que criou o sexo. Deus criou. Por mais que só eles estão falando a doidada, quem criou foi Deus. Mas olha o que esse menino falava, cara. Ele falava assim, olha que profundidade. Ele falou assim, um maravilhoso dia em que eu descobri a masturbação. Aí ele começava, meu irmão, ele começava a falar como foi incrível, como a minha vida mudou. Meu Deus, a minha vida era preta e branca, agora ela é colorida. Eu vivia em 2D, agora é 4D. Eu experimentei a vida, é isso que você precisa. É esse o grande ápice da criação, é para isso que se vive. A minha vida mudou ali. Não foi quando eu conheci a Cristo. Não foi quando eu passei a viver, foi quando eu descobri a masturbação. O mais incrível da vida de um jovem, que o cara estava passando para uma multidão de adolescentes, uma multidão de jovens. O principal conselho, a coisa mais louca que aconteceu, a maior diversão, foi o dia que o cara descobriu a masturbação. Eu falei, meu Deus, não é possível que é isso que os caras estão ensinando, e é isso que as pessoas estão aprendendo. Aí eu falei, eu quero entender mais desse cara, que ele é muita, o cara deve ser demais, velho. Aí eu fui para a internet, para o YouTube, vou pesquisar o nome do cara, deve ser fantástico o que ele tem a ensinar. Eu entrei num vídeo do cara, meu irmão, milhões de curtidas, milhões de views. Um vídeo do cara de 6 minutos e 38 segundos, como uma metralhadora, falando todos os nomes de masturbação possíveis. Sem parar, brother. Coisa que eu nunca ouvi na vida. E o cara ensinando, um monte de adolescente. O que você aprendeu hoje? Você aprendeu 369 de masturbação. É isso que é vida. É isso que é incrível. É para isso que eu vivo. Você entendeu como uma humanidade pensa? E como não se pensar assim? Onde eles são, sabe, mergulhados nisso. Totalmente. Eu falei, eu tenho que pelo menos tentar. Pelo menos tentar dizer, mostrar que a vida não gira em torno do prazer, que existe algo que vai além disso. Que a vida não gira em torno do sexo, nessas coisas que as pessoas pensam, mas que existe um Criador e uma forma diferente de se viver.
E às vezes nós não falamos porque nós não acreditamos nisso, meu irmão. Ou pior, a gente tem uma ideia de um Deus antiquado, um Deus ultrapassado. Né? É um Deus que quer te privar do prazer. O que Deus quer é que você seja um eunuco, que você não tenha prazer na vida. Quando a gente está muito enganado, porque foi Deus que criou os prazeres. Deus criou o prazer. A questão é que nós conseguimos perverter tudo que é bom. Até o sexo. E o sexo foi tão pervertido que ao ouvir essa palavra, a gente já pensa em algo ruim, algo sujo, algo corrompido. Quando não deveria ser assim. Agora, como que nós vamos entender? Será que esse Deus é um Deus antiquado mesmo? Será que Ele quer que eu pare no tempo? E esse é um outro ponto que, principalmente, que eu vou falar no livro, que todas as coisas, o Deus que nós conhecemos, cara, ele não é talvez um Deus que nós imaginamos, ele é amor. Ele é um Deus em que tudo que Ele falou surge de um lugar de bondade. Todos os seus mandamentos são para o nosso bem. Sabe, e Deus estava pensando em nós quando Ele criou todas as coisas e quando Ele deu os seus mandamentos também. Os mandamentos de Deus não é porque Ele é um Deus chato, ranzinza, que não pode, só porque eu não quero. Não é porque Ele estava pensando em nós. E às vezes nós não vivemos porque nós não pensamos nisso, e nós não pregamos e nós não falamos, o mundo não vive porque o mundo não sabe também através de nós. 64% dos jovens nas universidades brasileiras hoje não acreditam na Bíblia porque diz que a Bíblia é um livro antiquado, é um livro ultrapassado, é um livro que não é para hoje. Passou. O que está ali não é para hoje mais. Por isso que a gente não crê, não, isso aqui é para o meu vô do meu vô. Não é para agora. Para explicar isso, um tempo atrás eu estava em Londres com os amigos meus. A Europa, cara, tipo assim, o Brasil, o ateu brasileiro, o jovem ateu brasileiro, ele ainda chega na casa dele e ele tem que ouvir o vô dele falar: Deus abençoe, meu filho. Né? Ele tem que dormir com essa: estou rezando por você, estou orando por você, meu filho. O europeu já não, é a quarta geração que já não crê em Deus. Então, uma galera muito mais distante. E aí um dia eu, mais 2 amigos e 2 amigas em Londres, um verão ensolarado, coisa linda. E tinha uma moça ouvindo a gente conversar, a gente estava falando português. Aí essa mulher começou a falar assim: ô, brasileiros, brasileiros. Aí a gente falou: brasileiros, brasileiros, é isso aí. Vamos lá falar com essa mina aí, vamos pregar para ela, está chamando a gente, vamos pregar para ela, tio. Aí nós chegamos lá, começamos a conversar e tal, e no meio da conversa dando risada, que legal, Londres, a gente veio do Brasil, que lindo. Aí ela pegou e falou assim: eu sou da Grécia. Vocês são brasileiros, eu sou da Grécia, aí que legal. Aí tinha um amigo meu que estava estudando teologia. Então ele falou assim: eu falo grego, irmão. Na teologia eu falo grego, deixa eu falar grego com ela. Eu falei: então fala grego com ela. Manda aí agora, vai ser incrível, você vai falar grego com ela, nós vamos pregar em grego para ela. Essa mina ela vai ser batizada no Espírito Santo aqui agora. Em grego ainda. Ela vai receber a revelação da palavra original, o bagulho vai ser louco aqui. Fala em grego com ela. Ela nunca mais vai esquecer. Brasileiro que fala em grego. Uau, vai ser que ferramenta. Vai lá. Aí a gente estava dando risada e o cara sacou a palavra adoração. Aí ele pegou e falou. Quando ele falou a palavra adoração em grego, que eu não sei qual é, porque eu não falo grego, meu irmão. Ela fechou a cara na hora. Aí eu falei: ixi, falou a palavra errada, meu irmão. Meu Deus, você fala grego o quê, brother? Você está louco, mano? Você xingou a mina, eu pensei. Você xingou a mina. Não é possível. Sabe, isso é muito comum em acontecer, cara. Tem umas histórias. Eu trabalhei de intérprete, de pregador, muito tempo. O cara pregava inglês, eu traduzia para o português. Pregava italiano, eu traduzia. Então, isso é muito comum. Quando o cara quer aprender uma língua, eu já estava acostumado. Uma vez, estava com um pregador americano, e ele queria aprender português. Falei: legal, vamos aprender português. Aí ele falou assim: como que fala quando uma comida é boa? Falei: fala que é gostosa, comida é gostosa. Falei: tá bom então. Só que em inglês, mano, é uma palavra só para tudo. Aí, de repente, eu estou na mesa de jantar com o cara, depois do culto, foi uma bênção, a unção, o poder de Deus, que foi maravilhoso o culto. O cara me pergunta: quem que cozinhou essa comida? Aí eu, inocentemente, falei: é a mulher do irmão ali, ó. Aí você imagina. Eu falei: e agora?
Como que eu vou explicar que o cara é americano, não sabe o que está falando? A comida é gostosa. Não, a mulher do irmão. Aí eu falei assim, mas foi a mesma coisa, xingou a grega, xingou a mina, ficou bravona. Ela olhou para nossa cara brava assim, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, vocês são da igreja? Eu falei, rapaz, o cara fala grego mesmo. Eu falei, somos, a gente é da igreja. Eu fiquei empolgado, eu falei, mano, agora o bagulho vai ficar, não, vamos pregar em grego para essa menina. Eu falei, eu sou da igreja. Ela falou, então sai daqui que eu não quero falar com você. Eu falei, mas sua mãe não te deu educação? O que aconteceu? Até agora a gente estava conversando, tudo feliz, ensolarado, Londres, 40 graus, e você manda a gente embora. O que aconteceu? Ela falou, não, porque eu não quero falar com vocês, não. Porque vocês da igreja, vocês estão impedindo o avanço da humanidade. Vocês são os quadrados, velho. Vocês pararam no tempo. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês são uns machistas. Vocês são uns intolerantes. Vocês isso. E começou a falar. E vocês roubam dinheiro. E você só quer dinheiro. E você impede o avanço. E não sei o quê. Blá, 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 e começou tudo que o mundo fala sobre a igreja. Que às vezes a gente pensa, é antiquado. Isso aqui não é para agora. Parou. Está parando. Não é para agora. Estamos atrapalhando a criação. Não é assim que se vive. Eu sei como viver. Eu sinto aqui dentro de mim como que se vive. Não é o que Deus disse. O que Deus sabe que está falando? O que a Bíblia sabe que está falando de vida? Não faz sentido. Aí eu falei assim, não, calma aí, irmão. Você está falando aí, você tem uma concepção de igreja que não é a verdadeira. Deixa eu te falar sobre o que nós acreditamos. O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu creio em Jesus? O que Jesus está fazendo? Aí eu comecei a falar sobre o plano de Deus e o que o Evangelho trouxe até para a Europa mesmo, que foi impressionante. Sabe, todos os benefícios, o direito humano, todas as coisas que o Evangelho fez e tal. Essa cidade sobre o monte, sabe, o que significa isso? Sal da terra, hein? Ela olhou para mim e falou assim, até que esse crente não é tão retardado assim, ele sabe conversar, sabe até de história, bagulho, sabe? Aí eu falei assim, comecei a conversar com ela, falei assim, explicando dela, teve uma hora que ela foi se abrindo e conversando mesmo, né? Tinha mandado a gente embora, mas durante a conversa ela foi se abrindo mais e perguntando e tal. Até que chegou uma hora assim que ela olhou com uma cara assim de sarcasmo para mim, assim, ó, fechou o braço e falou assim, então você é crente então? Aí eu com essa cara, não parece, né? Mas eu falei, sou? É lógico que eu sou. Estou pregando para você, estou falando de Jesus, lógico que eu sou crente. Ela falou assim, então você não transa não, né? Na lata, assim, eu falei, meu Deus, que minha sinistra, brother. Eu falei, não. Ela olhou para minha cara assim, essa resposta eu não esperava. Eu falei, o cara é doente. Não, o que ele está fazendo? Nessa idade, não faz isso. Eu falei assim, não, mas você sabe por que não? Ela deve ter pensado, você é sexuado, sei lá, tem algum problema físico. Eu falei, não, por que não? Eu falei assim, porque eu ainda não sou casado. Ela não esperava essa resposta. Eu falei, e nesse relacionamento que Deus propôs, que a Bíblia nos ensina, você não é só um objeto para o meu prazer. Eu não estou aqui só para te pegar, ter prazer com você uma noite, esquecer seu nome e te deixar para lá. Sabe, o relacionamento que Deus propõe não é como um relacionamento com um comerciante, com um vendedor, que eu estou aqui para te dar um produto bom. Nós estamos aqui, ó, eu te dou, você está comigo, mas se encontrar um produto melhor, você me deixa e vai com ele. Ou como uma performance, que eu tenho que convencer você a estar comigo, porque a qualquer momento você vai encontrar alguém melhor do que eu, e você vai me trocar por ele. Sabe, eu posso falar um negócio para você? Eu falei para você, esse Deus que você fala que é antiquado, aí, que você fala que é bravo, você sabia que foi ele que criou o sexo? Sabia disso? E outra, ele não só criou, ele mandou o homem fazer. Ele não só mandou fazer, ele colocou o desejo de se fazer. Sabe como começou a história da humanidade? Nesse livro chato que você fala, oh meu Deus do céu, que é religião, sabe como é que começou? Deus cria o céu e a terra, faz o homem e a mulher. De repente Adão está andando no jardim, meu irmão, e dorme, Deus põe para dormir. Quando ele acorda, ele olha para a mulher e fala, uau, o que é isso, meu irmão? Essa sim é osso dos meus ossos, Deus. Essa é carne da minha carne. Você imagina Adão tá andando um tempão no jardim, só devia vaca, bezerro, árvore, anjo. De repente aparece uma mulher na frente dele e fala, moleque. Para os mais românticos, você pode dizer que a primeira coisa que o homem falou na Bíblia, na história, foi um poema de amor. Para a rapaziada, para a mulher, mandou uma cantada em Eva na cara de Deus, ele e ela.
E depois que isso aconteceu, ele sentiu o desejo, e foi muito bom que ele sentiu o desejo. Deus colocou esse desejo, porque imagina Adão, andando no jardim. De repente ele abre os olhos, ele vê Eva, fala, não gostei não. E sai andando. Nossa amiga, vem cá. Vamos ficar juntos aqui, vamos fazer piquenique. A gente não estava aqui não. Falei para ela, se a galera não procriasse, meu irmão, se não... E outra, eu posso falar um negócio para você? Depois que isso aconteceu, Deus falou assim para ele, agora vai. Multiplica e enche a terra. E eu vou te falar um negócio. Naquela época, não tinha inseminação artificial, não. O bagulho tinha que acontecer. E na presença de Deus, e Deus mandou fazer, e Deus criou, e aconteceu. A diferença, é que eu falei para ela, a diferença do nosso pensamento, do seu pensamento, é que você acha que a vida se resume em um ato sexual. Deus, quando Ele criou a humanidade e deu os seus mandamentos, Ele não estava só pensando em 5 minutos de prazer seu. Ele estava pensando na sua vida por completo. Ele sabia que só dentro de um relacionamento e uma aliança entre duas, onde um homem e uma mulher se comprometessem a estar um com o outro, apesar das circunstâncias, você teria liberdade para ser você mesmo. Ele não estava só pensando no seu prazer sexual, ele estava pensando em você por completo. Eu falei, você sabe aí, você conhece gente que teve o coração quebrado, você já teve o coração quebrado, você já quebrou corações. Eu falei, eu faço parte dos 3 grupos. Não, eu me converti aos 18 anos, meu irmão. Antes dos 18 anos, eu possuía o demônio. O que eu estou falando para você aqui não é um santarrão que nunca olhou para o traseiro de ninguém, não, tio. Não, cara, nasci, cresci na igreja, nunca, não, vim do céu agora. Não, estou falando uma palavra real. Eu vivi isso. Eu sei como o mundo pensa aí fora. Eu já olhei para o próximo como um objeto de prazer. Eu imaginei que a sexualidade é só isso. Eu vivi isso, eu experimentei isso. Eu sei o que é moldado lá fora e eu sei a diferença que fez a realidade de Deus. Deus planejou algo muito mais. O que se destrói não é o sexo em si. Não é, a criação vai continuar fazendo sexo adoidado. E nem que se for com um cavalo, os caras vão fazer, não tem problema, os caras vão continuar. Não é isso que se destrói. O que se destrói, mano, com essa mentalidade, com o mundo que nós vivemos, com a facilidade do sexo, com o comércio, com a prostituição, com a pornografia, o que se destrói é onde o sexo é necessário. E não é na adolescência, não é na frente de um computador, é num casamento, é numa família, cara. É isso que se destrói. É isso que está em jogo na nossa geração. É isso que as pessoas não veem e é isso que Deus estava construindo. A grande obra de Deus não foi o Adão e a grande obra de Deus não foi Eva. Foi a junção dos dois. Foi uma família. Depois que Deus fez a família, Ele descansou, cara. E é isso que se destrói com a mentalidade que é implantada nos nossos dias. E destruindo a família, destrói-se qualquer coisa. E enquanto eu falava isso para ela, o olho dela encheu de lágrima, mano. Porque ela sabe o quanto ela é um objeto, ela sabe como as pessoas se relacionam, ela sabe, nós sabemos. E será que Deus era quadrado para dizer o que Ele disse? Ou Ele tinha razão no que Ele falou? Será que Ele era um quadrado, antigo, ultrapassado? Ou Ele estava pensando na sua criação de verdade? Será que Ele estava pensando em nós? Será que Ele estava mandando os seus mandamentos por nós? Eu acredito piamente nisso. Eu sei o quanto a minha vida foi destruída por não conhecer isso daqui, cara. Mesmo nascendo em uma família cristã, talvez nós crescemos dentro da igreja, a gente nunca ouve falar sobre isso. A gente pensa que sexo é ruim, cara. A gente pensa, pecado é pecado. A gente não entende que existe um momento santo, existe, Deus para criar o sexo, Ele pensou no sexo, nem por isso Ele pecou. Existe uma forma de se pensar sobre isso, mas tem um momento certo, e quando é esse momento? E é por isso que eu digo, cara, que não foi o casamento que foi criado para o sexo, mas o sexo foi criado para o casamento. Depois que Adão olha para Eva e fala assim, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, Deus falou, vai lá, moleque. Não foi primeiro ele testou para ver se dava certo. Você entendeu? Primeiro ele entendeu, não, essa daqui. E agora, já que é ela, então eu posso me entregar a ela e ela se entregar a mim. E nisso se constitui o plano de Deus, um plano saudável.
que tantas coisas são evitadas, tantos sofrimentos seriam evitados se nós vivêssemos isso. Ó, eu morei muito tempo na Inglaterra, passei a adolescência na Inglaterra. E lá na Inglaterra, foi um dos primeiros países do mundo a se legalizar o aborto. Só o ano passado, no Reino Unido, 156 mil abortos foram realizados no Reino Unido. 156 mil. Sabe, e eu posso dizer para você, meu irmão, que o problema lá não é dinheiro. O governo, ele sustenta o seu filho se ele não tiver pai. Ele dá casa, ele dá um salário, ele sustenta a criança. O governo faz o papel de pai se a criança não tiver. Eu tive muitas amigas que os pais não registraram os filhos de propósito. Não se registraram de propósito, porque eu vou ganhar com isso. Agora, ao mesmo tempo, num país de 156 mil abortos foram realizados em um ano. E diferente do que se anuncia por aqueles que aprovam essa prática, o número não diminui, o número só aumenta. 5% por ano, pelo menos. Agora, de todos esses abortos, mais de 80% desses abortos foram realizados por mulheres solteiras. E como eu disse para você, o problema não é dinheiro que acontece lá. O problema não é cultura também. Sabe, não é mais, meu Deus, meu pai vai me matar por isso, não. A Europa não é assim, não existe mais isso. Agora, é muito fácil de se ver, só não ver quem não quer. Por que grande parte, quase 90% dos abortos são por mulheres solteiras? Ainda mais. Grande parte dessas mulheres não são solteiras, são single with a partner, que são mulheres que moram com seus namorados. Isso é muito comum lá. O aluguel é muito caro. Então, o que acontece? A gente começa a se gostar, a gente começa a namorar, vamos morar junto, a gente divide o aluguel. Só que eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com metade do aluguel. Se eu encontrar alguém que pague o aluguel mais do que você, melhor para mim. E dentro de um relacionamento desse, em que o mundo diz que é o normal, olha só, esse é um apelo para que nós não podemos entrar na cabeça e pensar que aquilo que o mundo está falando está certo e que isso aqui está errado, cara. Tem um motivo lógico para aquilo que Deus falou, é uma bondade lógica. Deus estava pensando realmente em nós, Deus estava pensando na nossa saúde, Deus estava pensando na nossa felicidade nisso. Por quê? Porque dentro de um relacionamento tão frágil quanto esse, em que nós somos namorados e moramos juntos e tem um compromisso com metade do aluguel, se uma criança aparece, se eu não tenho um compromisso com você, por que eu vou ter com um filho seu? E ainda mais, eu não estou construindo uma família aqui. Agora, dentro de um relacionamento onde é baseado em uma aliança, que é o que Deus propõe, que é o que a Bíblia ensina, onde um homem terá uma só mulher e uma mulher terá um só homem, os dois se unirão e serão uma só carne, dentro desse relacionamento, por mais que a gente não planeje, a gente pode ser sincero com isso, por mais que a gente não planeje, se nós tivermos um filho, já que nós estamos juntos no desafio da vida, que a gente se comprometeu a estar juntos, na saúde, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, em todas essas paradas aí. Já que nós comprometemos a estar junto, se tiver um filho, a gente encara o desafio de criar um filho também. E mais ainda, os médicos da Inglaterra já estão alertando, eles falam assim, galera, o índice de suicídio entre as mulheres que abortaram mais do que 3 vezes é muito maior. Por quê? Porque a mulher não foi feita para abortar, ela foi feita para dar luz, ela foi feita para dar vida. Quebra-se o ciclo da existência da vida por um desejo egoísta do ser. É para minha felicidade, é para isso que eu quero, o relacionamento é para mim, é para o meu prazer, o sexo é para isso, é só para isso, é só para isso, é só para isso. E se é só para isso, eu faço qualquer coisa para que isso aconteça. Agora, tudo isso poderia não acontecer se as pessoas conhecessem o plano de Deus. Se elas ouvissem, mas quem está falando sobre isso? Quem está falando? O Altas Horas. Você liga o Altas Horas lá, a mulher está falando. Esses dias eu fui ver uma entrevista, velho, dessa mulher com uma cantora da atualidade, e a mulher estava se gabando que ela tinha transado com mais de 200 homens. E o mundo olhando para isso e falando, é isso que é sexualidade. Isso que é sexo. Não é isso aqui que Deus... Por que Deus... Não, Deus é quadrado, Deus não sabe, a Bíblia nem fala sobre isso. É impossível que a Bíblia fale sobre isso, é impossível que Deus fale sobre isso. E poderia ser muito diferente se nós estivéssemos presentes, se nós entendêssemos o plano de Deus nessas coisas também. Eu vejo pela minha vida, cara.
Sabe, dentro de uma família cristã, sabe como eu pensava que uma mulher ficava grávida? Porque a gente, na igreja a gente, não se fala. No mundo a gente fala. Aqui a gente tem vergonha, não se fala, não fala isso. Mas nos grupos de WhatsApp o bagulho tá, giripoca tá piando lá. Aí, como eu aprendi? Que a mulher, o homem quando casava, Deus colocava uma sementinha no umbigo da mulher, e a barriga ia crescendo, e bum, nascia um bebê. Não sei se ele vinha da cegonha, de onde ele vinha. Como que eu descobri que não era assim? Olha só, irmãos. E olha a diferença que isso faz na forma de pensamento, na forma de se viver. Depois da escola, a gente ia para casa de um amigo meu, jogar PlayStation 1. Quem lembra do PlayStation 1? O Wing Eleven. Você lembra do Wing Eleven? Ronaldinho, Eto'o no ataque. Quem lembra disso? Era um gol atrás do outro, meu irmão. Era muito gol. O Ronaldinho passava igual um fantasma no meio da galera. Isso que era um drible de verdade. Hoje em dia, esses FIFA da vida aí não valem nada. Aquela época era bom. Todo mundo tinha a mesma cara, era gol. PlayStation 1, lá, CD pirata ainda. Outro pecado já, a gente estava lá. Aí todo dia jogava videogame. Tinha acabado de sair o PlayStation 1. Os moleques estavam viciados, maluco. PlayStation 1, Eleven, que demais. Aí um amigo o tio do amigo meu, onde a gente jogava videogame, todo dia ele passava lá e ficava. Um dia ele chegou para mim e falou: ô molecada, vocês não tem nada melhor para fazer da vida, não, rapaz? Só fica jogando videogame. Pelo amor de Deus, vocês vão passar a vida aí na frente da televisão. Eu vou arrumar alguma coisa melhor para vocês fazerem. Aí a gente falou: o que pode ser melhor que videogame? Moleque, Wing Eleven, velho. Tá louco, isso aqui é tecnologia, brother. Por isso você não gosta porque você jogou Atari. Eu quero ver o PlayStation 1 aqui. Aí ele foi andando assim, ó, chegou a abrir um armário, mano. O cara abriu um armário e tinha uma pilha de revista, assim. Eu olhei e falei: o cara é o dono da banca de jornal. Eu falei. Aí ele foi nessa pilha de revista, ele olhou e tal, pegou uma revista lá no meio, olhou, chegou pra gente e falou assim: ó aqui, molecada, ó. Isso aqui é muito melhor que videogame. Entregou a Playboy na nossa mão. Aí eu peguei a Playboy, velho, sincero pra você. Meus amigos pegou a Playboy, nossa, o que é isso? Aí o meu Playboy assim, ó, ele falou: é muito melhor que videogame. A gente abriu o Playboy e falou: uau, é mesmo. Aí ele pegou, levou a gente na rua e falou: ó lá, vai e pega essas meninas aí, ó. Vai, mano, essas mulheres, vai e pega elas, é muito melhor que videogame. Aí o que criou-se na nossa cabeça? Que é isso? É só mais um videogame? É só mais um ato de prazer? É igual o PlayStation? Eu vou fazer sexo para isso? É isso que a mulher é isso que a humanidade é? E é assim que uma geração pensa. O que é o sexo? Só mais um videogame. Agora, quem que vai falar que isso é diferente, meu irmão? Nesse mundo que nós vivemos. Quem vai mostrar que é diferente? Quem que vai mostrar para o mundo que pensa que o ato da vida é a masturbação? O ato da vida é o sexo? E a vida gira em torno disso? Quem? Quem que vai mostrar que a vida é muito mais do que isso, se não for nós? Entrega, abraça o capeta, brother. Nós temos essa responsabilidade na nossa mão. Cara, e Deus é poderoso para transformar para uma redenção na nossa geração. Quem está falando com você aqui, eu fiz parte desses 64% maluco. Mas, irmão, eu sou da época que a gente comemorava o site sem vírus, quando saía, na época da internet de escada. Depois que veio da internet, a gente ia para o site, tinha, lógico, a Band às 3 horas da manhã no sábado, e depois a internet comemorava. E quem dizia que isso é errado? Nunca ninguém falou que isso é errado. Eu tinha uma ideia de que podia ser errado, porque era pecado. Mas por que é errado? Que isso é errado? No mundo que a gente vive hoje, pornografia é errado? Se compartilha por aí. E quem que está perdendo com isso? Quem que está sendo comercializado, meus irmãos? Quem que está sendo escravizado? Aí parte de nós, e por isso eu sou grato a Deus por você ter vindo aqui hoje. Porque ou somos nós ou não é mais ninguém. Sabe, esses que entendem que a criação é a imagem e semelhança de Deus, que tem que levantar e falar: isso aqui está muito errado, pelo amor de Deus. Não é assim que se vive. E outra a vida é mais do que isso. Sabe, a vida não gira em torno do sexo, a vida gira em torno de Deus, e para Deus a vida é muito diferente. E daí isso atrapalha até nós mesmos, a nossa cabeça, porque a gente acha que não, então o crente fala assim: não, o crente, meu Deus do céu, então a vida é isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que casar para transar, eu vou ter que casar para transar. E pensa que é só isso, que o casamento é para isso. E toma uma decisão muito precipitada e se destrói, cara.
E aí entra uma outra parte da vida, da outra parte do livro, que é assim, mano, será que se eu entendi, eu tive uma revelação do Evangelho, eu entendi que a vida é mais do que isso. O mundo ainda tenta me dizer que é voltado para lá, que o centro é isso. Tá aí, os dados estão aí, para mostrar que é tudo sobre isso. Mas eu entendi que o Evangelho quer mais, Deus tem um propósito maior. Eu tenho que pensar melhor, e pensando melhor, será que seja a hora de eu casar? E se eu quero casar, qual é o motivo que eu quero casar? Será que eu quero casar só pelo que o mundo está falando que é bom, que é? Ou eu quero casar pelo que realmente Deus falou que é para ser? Porque o casamento não é para fazer sexo apenas, o casamento é para ter uma família. Agora, da mesma forma, irmão, eu falei para aquela grega, eu falei assim, ó, eu tenho outra coisa para falar para você. E Rica, grava aí que eu vou mandar para minha noiva isso daqui, ó. Da mesma forma que é pecado fazer antes, é pecado não fazer depois. Entendeu? Tem que fazer. Deus mandou fazer. Agora, tem uma hora para isso, porque não é só sobre isso. Daí, talvez nós entramos na pergunta, será que é hora? Será que eu vou fazer isso? Agora, não é só pecado, porque Deus falou que é pecado, é porque tem um princípio, tem algo, um porquê. Sabe, Deus quer que você tenha uma família. Não só que você tenha uma vida sexual. Deus quer que você tenha uma família, Ele quer que você entenda isso. E talvez nisso, você fale assim, rapaz, se eu tenho só 15 anos de idade, eu acho que eu não deveria estar pensando nisso, então. Porque eu nem paguei meus boletos, nem saí da escola, estou de recuperação, nota vermelha, e eu ainda sou ruim no FIFA ainda, que hoje é FIFA. Por que eu vou pensar em algo que eu não posso viver? Sabe, e aí outra entra o foco assim, o que eu vou fazer enquanto a fila não anda? Ou talvez para a pessoa que ainda não encontrou alguém, mas o que eu vou fazer enquanto a fila não anda? Eu só vou ficar pensando no meu casamento, ou eu vou viver a vida agora? Como que eu posso viver a vida agora para a glória de Deus? E eu vou ser sincero para você, meu irmão, eu vou casar agora em agosto, mas eu pensei muito bem antes disso. Falei, meu Deus do céu. Tem um ditado aí fora que diz assim, ó, se você não casar até os 25, você não casa mais. E não é porque você não vai conseguir, é porque você começa a pensar melhor. Você fala, será, velho? Eu vou ser sincero para você, eu falo assim, ó, eu aguento mais uns 5 anos aí, morro como um mártir no Afeganistão. Pelo menos eu vivi minha vida livre, não tinha que ligar para ninguém. Olha só, irmão, eu estava solteiro, eu podia ler quantos livros eu queria ler. Agora eu tenho que conversar, irmão. E eu não estou nem casado, é só conversar mesmo. E conversar com um detalhe ainda, lembrar detalhe. Por mim, eu usava a mesma roupa todo dia para não ter detalhe. Agora tem que lembrar os detalhes do que aconteceu no dia, para conversar com detalhes, senão não serviu, senão não é conversa. Sabe, parece, é outro mundo totalmente diferente, parece o Brasil e a Croácia. Ou pior, Brasil e Marte, o bagulho, é tão diferente que é. Será que eu vou tomar essa decisão baseada no que eu vou tomar essa decisão? E eu ouvi um conselho lá fora, que dizia assim, ó, casar é bom, mas morrer queimado é muito melhor. Eu falei, vou morrer queimado. Vou morrer queimado igual um mártir no Paquistão. Taca fogo em mim, mano. Morro queimado para Jesus aí. Só que, sinceramente, irmão, diante dessa verdade, eu vou falar para você. Nesse ponto, eu falei, Deus, talvez Paulo tinha razão. Por que eu vou me preocupar tanto? Agora eu só compro uma passagem aérea, vou ter que comprar 2. Agora eu durmo embaixo da ponte, se precisar, ela não vai dormir. Senhor, eu durmo em qualquer sofá, não tem problema. Senhor, um PF para mim resolve, ela gosta de sobremesa também, tem que ter sobremesa. Sabe, a vida tem mais coisas a se acumular que para mim não era necessário. Quando você está sozinho, a bagagem é mais leve. Eu falei, Deus, vou ser mártir. Só que daí, cara, Deus me trouxe uma convicção de que hoje, diante dos fatos que nós estamos vivendo, diante dessa verdade que nós estamos vivendo, diante da deturpação da criação, não existe nenhum testemunho mais glorioso para o mundo hoje do que uma família saudável. Não existe, cara. Para o evangelho hoje, para o mundo, para a nossa sociedade hoje, não existe nada mais glorioso para o testemunho do evangelho do que uma família saudável. Sabe, Deus quer que você tenha uma família. Deus quer que você case, e como a Bíblia diz, Deus quer que você faça sexo também. Mas será que você, olhando para a sua vida hoje, fala, será que eu, agora, assumindo um relacionamento, um compromisso desse, seria uma família saudável? Tenho 16 anos de idade e acho que encontrei o amor da minha vida. Chega para a menina, quantos anos? 15. Estou apaixonada. Encontrei o amor da minha vida. Ele é o homem da minha vida. Ele é bom no quê? CS.
Rapaz, tem que ver ele jogando CS. Ele dá headshot que é um absurdo, rapaz. De olho fechado ele dá headshot, Aí a mina começa a namorar com 15, chega com 25, tá namorando, ainda descobre que o cara só é bom no CS mesmo. Aí o que? Desperdiçou 10 anos da vida à toa, que podia ter vivido para a glória de Deus, que pensou na coisa errada na hora errada. Agora Deus, tem uma graça que Deus derrama sobre nós, quando a gente é solteiro, cara. Cada fase da vida tem uma coisa para se viver. E como nós vamos viver essa fase da vida agora? Teve um momento que eu tive que tomar uma decisão dolorida para servir a Deus, cara. Eu falei para você, aos 16 anos eu morava sozinho. 16 anos eu saí de casa lá, 17 anos e fugi de casa, sabe aquela música? 16 eu fugi de casa. Fui morar sozinho, morar na Europa, não fugi não, foi concordado, tudo certo, pura pressão minha, mas fui. Comecei, pagava minhas contas, se eu fosse preso não ia ter ninguém, não ia ter mamãe para ligar não, estava fora do país e tal. 16 anos. Aí eu fui trabalhar, lavar prato num restaurante, lavava prato. Aí tinha uma menina que entregava os pratos. Eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Ela não falava português, ela falava outra língua, eu não entendia nada. Hoje eu estou casando com uma brasileira, fala português também, não entendo nada que ela fala. Isso não mudou, mas ela estava lá, nossa, que incrível, né? Me apaixonei. Me apaixonei por ela. Falei, é o amor da minha vida. 16 anos. É o amor da minha vida. Aí o que eu fazia? Eu fui para o Google, né? Escrever, traduzir as cantadas, levava as cantadas num papelzinho para ela. Deu certo, acho que deu certo por isso, ela não entendia o que eu falava. A gente tinha uma comunhão boa. Só que eu, longe de Deus, eu vivia uma vida que se vive, entendeu? Ia na casa dela, dormia na minha casa, a gente parava de comemorar. Aí aos 18 anos eu me converti. Quando eu me converti, brother, meu mundo mudou. Mudou totalmente. Eu falei, cara, uau, existe vida. Sabe, existe mais. Não é sobre mim, é um propósito maior. Tem coisas incríveis. Deus, o plano de Deus, Apocalipse, o bagulho, meu Deus, o que é isso? Plano da criação, o evangelho, o milagre, poder de Deus, é uma coisa maluca acontecendo. Eu quero esse Jesus, só que, eu estava dentro de um relacionamento que a mãe da mina era Wicca. Sabe o que é Wicca? Ela falava com as árvores. E na época eu achava isso super avançado. Nossa, que avanço, hein? Fala com as árvores, olha que mulher, rapaz. Eu admirava a minha sogra. Depois que eu me converti, eu falei, meu Deus, meus filhos vão ser uns gnomos. Não vai dar certo isso daqui, ela vai ensinar que falar com as árvores. Como que falar com as árvores? Que eu vou falar com o Criador, que árvore, o que, velho? Fala com Deus, não dá certo, não encaixa. Eu falei, eu tenho que terminar. Aí talvez você fale assim, não, mas por que você não ficou lá e converteu? Porque eu não tenho síndrome de Billy Graham, achar que eu sou evangelistão sinistro, não, meu irmão. Eu tinha acabado de ser ressuscitado, estava morrendo afogado, Deus me pegou do mar, lá. Aí eu vai lá, ressuscito, pulo no mar de novo, pulo nada, sai correndo no mar. Medo de água. Aí eu falei, Deus, eu preciso, minha vida mudou realmente. 18 anos, minha vida mudou e eu tinha que tomar uma decisão que valeria a minha vida. Sabe, às vezes na vida você tem que tomar uma decisão assim, que vá contra os seus sentimentos. Que vá contra as suas emoções por algo que é mais importante. Eu falei assim, eu tenho que terminar com essa mina, não vai dar certo, não encaixa. Eu vou me perder de novo, eu me conheço, maluco, você está doido? Eu sei de onde eu estava, eu sei de onde Deus me tirou, não posso brincar com isso agora. Tem algo mais importante. Eu pensei, talvez no futuro, mais para frente, eu encontro ela de novo, não sei. Eu tenho que terminar. Aí na época eu estava no Brasil, ia ficar 3 meses aqui. E eu vim para 3 meses, falei, eu vou ficar o resto da vida aqui, não vou embora mais, vou servir ao Senhor. Aí eu falei, vou escrever um e-mail para ela, a gente conversava por e-mail. Eu falei, eu tenho que chocar essa menina de alguma forma, ela tem que entender que Jesus não é uma historinha. Aí eu peguei e escrevi assim, oi, tudo bem? Eu estou bem, eu quero dizer para você que eu não vou mais voltar. Ela tinha ficado com a minha guitarra, com a minha caixa de som, com os meus livros, com as minhas roupas. Eu falei, eu não vou voltar mais, você pode dar tudo isso embora, porque eu me apaixonei por um homem. Aí eu fiquei imaginando a cara dela lendo isso. Eu falei, como que eu não percebi? Aquela carinha não me enganava. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque eu tinha que jogar. Ela, sei lá o que ela pensava que Jesus era uma árvore. Será que Jesus é uma filosofia, Jesus é um fantasma, Jesus é um cara legal, uma ideologia, sei lá, não, Jesus é uma pessoa, brother. Eu tive um encontro com uma pessoa, Jesus mudou minha vida. Eu não sou mais o mesmo, eu não penso mais igual,
eu não tenho mais os mesmos planos, eu não tenho mais as mesmas vontades, eu não posso exigir de você viver algo que eu experimentei. Eu não posso querer que você faça o que eu vi, e eu não posso não viver o que eu estou vivendo agora. É mais precioso do que eu. É mais importante do que a mim. Eu tenho que terminar. Aí eu terminei. Depois que eu terminei, sabe o que eu fiz? Chorei. Chorei, rapaz. Eu chorava, eu fiquei triste. Eu realmente achava que era o amor da minha vida, mas era o amor da minha adolescência só. Isso acontece. Sabe, na adolescência você se apaixona. Se você não se apaixona na adolescência, tem alguma coisa de errado com você. É normal. Isso acontece. Só que a vida é mais do que paixão. A vida é mais do que sentimento. Amar não é o suficiente, cara. Você tem que pensar direito. Assim, eu quero que o meu filho seja um gnomo, ou eu quero que o meu filho cresça nos caminhos do Senhor? É ali que eu tive que pensar. Eu terminei. Talvez você se encontre nessa situação. Para a glória de Deus, tem que tomar uma decisão. E talvez seja uma decisão que doa. Mas, meu irmão, nenhum relacionamento vale mais do que o relacionamento com Jesus. Às vezes você está com um cara que o cara só se afasta de Deus. Sai fora desse maluco, velho. Ou de uma mina que só te afasta de Deus. Cara, toma uma decisão pela sua vida. E sabe como você faz isso? Vou te ensinar. Você chega para ele e fala assim, eu quero terminar. Aí ele vai falar, não, terminar, eu quero terminar. Aí depois você apaga o contato, bloqueia o contato, apaga as fotos, bloqueia no Instagram, entra no seu quarto e chora. Chora. Mas nada que 7 meses não resolvam, rapaz. Vai doer, dói. Lógico que dói. Você gosta, lógico que dói. Mas você faz como Jesus, você suporta a cruz pela alegria que está proposta. Você olha e fala, o que eu estou perdendo na minha vida aqui? O que eu vou ganhar olhando para Deus? Sabe, a minha vida voltada para Deus, e é uma vida voltada para Deus que vai transformar esse mundo e mostrar para o mundo que a vida é mais. Porque, mano, a gente é ensinado que é aquela vida hollywoodiana. O que você nasceu para viver? Um romance. Que romance o que, rapaz? Nasci por uma missão. Tem um propósito maior do que isso. O meu casamento não é o fim da minha vida. Eu espero que o seu casamento não seja o fim da sua vida também. Tá? O casamento é mais uma parte para aquilo que é o principal, que é a glória de Deus. Então, pensando na glória de Deus, eu preparo a minha vida para viver. E o Senhor pode te ajudar a fazer boas escolhas. Amém?